Meus irmãos, paz, gente, tudo bem com você? Boa noite, queridos. Tudo bem aí? Conta pra mim, fala como é que você está hoje. Abre teu coração, vai, fala pro teu amigo. Deixa eu ver daqui um sorriso, aí, deixa eu ver se o sorriso mais bonito vai ganhar um beijo hoje, do Cris. Com aquele, não, no rosto, então do Gustavo, então. Olha aí, quanta gente bonita nessa casa. Tem alguém especial aí do seu lado? Tem? Deixa eu ver, se tem alguém especial aí do seu lado, aponta, faz assim, ó. Ah, tem, olha aí, olha que romântico vocês dois, hein? Que bom, obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Vou ficar com esse moço bonito aqui, com a corrente ali, estilo Velozes e Furiosos, meu Vin Diesel, do bigode de código de barra. Que bom que vocês estão aqui essa noite. Há noites, e nem todas as noites são iguais, mas não deixam de ser importantes. A noite de hoje é uma noite de celebração. Pelo quê? Pelo que você decide celebrar. A decisão da celebração está mais associada ao nosso coração do que aos eventos que ocorrem. Quando você descobre que dar graças é um motivo por si só, você não perde a oportunidade de agradecer. Olha aí, você conseguiu chegar até aqui. E a verdade seja dita, não foi fácil não. Faz aí uma retrospectiva de como foi a sua semana. Quanta coisa cooperou para que você não conseguisse chegar. Não é verdade que há uma logística que na maioria das suas vezes, como diz os meus amigos pentecostais, porque na maioria das muitas das vezes, trabalha contra. E bem verdade é que aqueles que conseguem navegar no oceano do Espírito, boa parte das vezes, tem que fluir na contramão da maré. Mas, se você chegou aqui, meu irmão, se você está aqui essa noite, olha, boa parte das lutas que você enfrentou te impedindo para chegar, você já venceu. E o resto delas, ao término desse culto, você vencerá. Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus te acolheu, Deus te consolou, Deus te fortaleceu, Deus te renovou, Deus, e mais Deus, não faltou a presença dEle ali, em momentos dos quais é necessário que Ele seja visível, porque está na cara que nós estamos passando por dor e sofrimento, mas a maioria das vezes a sua mão está em plena atuação, em momentos que os nossos olhos não podem ver. Nem ver, nem ouvir, mas ainda assim, sabemos que muito bem escondido, camuflado atrás das circunstâncias, o Senhor está ali, abrindo portas que, seja dita por verdade, foram fechadas e batidas na nossa cara. O Senhor está ali, nos proporcionando e condicionando a entrar em lugares dos quais, olha, só um milagre. E se não o bastasse, quando Ele abre portas, Ele faz de uma forma tão extraordinária que a sua ação leva o registro da sua mão. Ele abre portas até onde não tem parede. Ele te impulsiona, Ele te incentiva, Ele é o teu maior investidor. Ai, que delícia, irmão! Saber que existe alguém a quem acreditou em você quando você era só um rapaz sonhador. Lá atrás, naquele cantinho, naquele barraquinho, naquela casinha, naquele lugarzinho. Onde quem dera se você tivesse pelo menos 1 ou 2 ou 3 clientes, mas não. Não foi só com a cara e com a coragem, eu sinto dizer isso. Talvez quem não te conheça pense que foi assim, mas você foi movido por fé. E quando você se move por fé, Deus se move com você. Deus é o maior incentivador, investidor.
para que em algum momento da vida nós possamos descer do barco, e andar sobre as águas. Gente, andar sobre as águas não é difícil. Porque a partir do momento que você dá o primeiro passo, você descobre que existe o segundo, o terceiro e o quarto. E mesmo que você começar a afundar depois que você está sobre as águas, Jesus te pega pela mão e te coloca sobre elas novamente. Então o grande desafio qual é? Descer do barco. O segundo passo é muito mais fácil do que o primeiro. Difícil é dar o primeiro passo. Só que Deus, para nos fazer viver o seu sobrenatural, está sempre nos desafiando a crer nele. Por quê? Crer em Deus é ter a certeza de que você nunca vai sofrer decepção. Eu o sirvo há tantos anos e nunca me decepcionei com ele. Nunca. É claro que houve momentos que eu não compreendi. Mas se existe algo no feito de Deus, é que sua ação não vem sempre acompanhada de uma boa explicação. Tem coisas que você não entende, até que elas estejam conclusas. Por quê? Porque se nós soubermos o que Deus está fazendo, nós corremos o risco de estragarmos a obra de Deus que está acontecendo em nós. Então, no meio desse processo, é muito comum você estar confundido. Deus está fazendo, mas ainda não está te explicando. Eu não sei o que Deus está fazendo. Como Deus está fazendo. E quando Deus vai concluir? Uma coisa eu sei. Diga comigo assim, algo está acontecendo. Isso eu sei, gente. Eu sinto um cheiro no ar. Esse perfume eu conheço de quem é. Eu sinto o vento do Espírito, esta brisa suave que às vezes se transforma num vento veemente, impetuoso, que me refresca em pastos verdejantes, mas que enche a casa onde eu estou também. Eu não sei o que e nem como. Eu sei que algo está acontecendo. Oh, riai, que bolsa lá, chorina, mantuquia da cia, badocoma cai. Era balabra suibidini amandorabaque, manaragamanai. Quem está de fora não está nem vendo aquilo que você está crendo. E fé é assim. Até que ela seja materializada em cumprimento de promessas, quem está de fora não está vendo. Então parece mesmo que algo não está acontecendo, até que, eu amo essa palavra, né, pastor Edson Lima? Até que algo aconteça. Então quem agora entrou no estado do até que algo aconteça, vai ver algo ali que aos seus olhos não estava, e não é porque não estava acontecendo, era simplesmente que não estava vendo. Então em momentos assim nascem as frases mais tolas que eu já ouvi as pessoas falarem. Nossa, foi do nada. Como assim do nada, gente? É que quando a gente está ali com o joelho dobrado na madrugada chorando, aos pés de Jesus, não tem ninguém vendo, foi do nada. Como assim do nada? Houve perseverança, houve determinação, houve superação. Tivemos que abrir os ouvidos para ouvir as promessas de Deus e ao mesmo tempo nos fazer de surdos para aqueles que vêm com palavras de desmotivação, tentando desacelerar e, se possível, até parar o nosso coração. Como assim foi do nada? Houve empenho, determinação, houve coragem. Permaneceu-se quando as pessoas viraram as costas e foram embora. Como assim foi do nada? Então alguém diz assim, de repente. Um dia eu ouvi alguém falar uma outra frase até um pouco mais chata. Foi sorte. Sorte é o nome que todo preguiçoso dá por um esforço que não está disposto a fazer. Isso aqui é sorte. Como assim sorte? Não foi um sorteio. Não foi lançado ao vento.
Embora havia promessas, elas estavam disponíveis para quem quisesse viver. Lembra o que Saul disse em relação a Golias? Aquele que matar Golias, aquele que matar, todo Israel ouviu. E ouviu antes de Davi. Quando Davi chegou e resolveu a situação, Davi nem ouviu de Saul. Já era conversa no meio de todo mundo ao longo dos dias. Só que Davi viu os desafios da vida como uma grande oportunidade. Porque como você enxerga as coisas, determina o resultado delas. Você pode ver um desafio e se ofender. Achar que estão extraindo demais, achar que estão exigindo demais, achar que você é demais. Você pode ver um desafio e achar que alguém está te explorando, tentando tirar o seu tempo, sua energia, sua força. Você pode ver um desafio e se olhar no espelho da mediocridade e dizer aquilo que o diabo mais quer convencer as pessoas, de que você não é capaz, de que você não pode, que você não sabe, que você não consegue. Ou então você pode ver um desafio e ver dentro dele assim, uau, que oportunidade. Davi ouve, e ele associa aquilo que ele está ouvindo com uma promessa que Deus tinha feito a ele. Porque episódio anterior, no capítulo anterior, o profeta entra na casa de Davi e o unge como rei de Israel. E não é a palavra que eu vou ministrar, mas eu estou fluindo agora nesse momento. E a pergunta é, se há um rei e uma família real, como é que ele vai viver essa promessa? Não faz sentido algum destituir uma família inteira para estabelecer outra. Isso dentro da monarquia, que é o regime estabelecido por Deus para as nações. Não vou entrar em assunto, nós vivemos em meio a um estado democrático, mas Deus estabeleceu as coisas assim, biblicamente falando. Não se destitui uma família real para estabelecer outra. Então Davi assim, Deus me prometeu algo impossível. Anota aí no teu coração. Deus sempre faz promessas absurdas. Até que elas se cumpram, você vai perguntar, como é possível? Não faz sentido. E não faz mesmo. Davi precisava de legitimidade para entrar na família real. Então Golias está ali, muito mais do que um desafio, Golias está ali como uma porta de oportunidade para que Davi viva uma promessa. Porque o rei diz assim, aquele que matar o gigante irá receber, por recompensa, 2 promessas. Primeiro, não vai pagar imposto. Gente de Deus, já pensou? Já pensou? De 40% a 60% hoje daquilo que você paga de imposto retornando para você. Não vai pagar imposto. Segundo, quem matar o gigante vai casar com a filha do rei. E quem casa com a filha do rei, entra para a família real. Davi fala, uau, eu preciso casar com essa menina. Eu preciso casar com essa guria. Porque se você casar com a menina errada, você não vai viver aquilo que Deus prometeu. Eu preciso casar com essa menina, porque aquilo que Deus me prometeu aqui, depende do meu casamento aqui. Davi sabe que aquele gigante agora estava entre ele e uma promessa. Então ele tem que atropelar aquele gigante. Talvez boa parte das promessas que nós acabamos não vivendo é porque nos falta atitude, postura, determinação, empenho, coragem. Pegada. Ei, tem um gigante agora aí, entre você e a sua promessa, te afrontando, dizendo, você não vai viver, isso não é para você, espera sentado porque de pé cansa, tira o teu cavalinho da chuva. Tem um gigante aí agora, dizendo, se conforma com aquilo que você viveu até aqui, escute as palavras negativas que você ouviu ao longo da vida. Tem um gigante agora, dizendo, você não tem capacidade, você não tem potencial, você não tem condição, quem não tem padrinho morre pagão. Tem um gigante dizendo agora, olha, o fulano está vivendo, você não. Tem um gigante agora, mas sobre todo gigante existe o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Senhor Forte, o Vencedor, aquele que triunfou e triunfará, dizendo, crê somente. Quem é que você vai dar ouvidos? Quem é que você vai dar ouvidos? Porque as vozes estão ecoando. As vozes estão ecoando. Enquanto uma te impulsiona, a outra tenta te parar.
Davi olha para aquele gigante. E eu sei, já ministrei tantas vezes sobre isso, mas eu imagino, sinceramente, do fundo do coração, Deus Pai assistindo aquela cena e nos ensinando a sermos pais. Porque, irmão, ser filho não é fácil, ser pai é mais difícil ainda. Quem é Davi? Escolhidinho de Deus, amado do Senhor. Quem é Davi? Aquele que a Bíblia diz assim, o homem segundo o coração de Deus. Ai, que inveja, gente. Um dia alguém pergunta, por que segundo? Um outro alguém intrometeu-se no meio da conversa e disse, porque Jesus era primeiro. Eu disse, não tem nada a ver. Deus está assistindo aquele brutamonte, daquele homem experiente, ali na frente daquele menino, gente, adolescente, assim, ó, eu vou te pegar, tá, Golias? Você imagina? E o Golias olhando e dando risada, dizendo, por acaso sou algum cão? Para que você venha comigo com paus. Se é você, querido, que está em casa e daqui a pouco o teu telefone toca e o seu menino chorando aqui, ó, Davi orando e dizendo assim, o teu menino, ô pai, ô mãe, tem um adulto aqui grandalhão que disse que vai me pegar na saída, o que você faz? Não, o que você faz, irmão Daniel? Que esse tamanho todo? Pega aquela máquina tua, joga a primeira, sai acelerando, estilo Velozes e Furiosos, e no final da aula você cola bem no portão da escola dizendo, ninguém bota a mão no meu menino! Não é isso que nós fazemos? Deus não. Deus não. Tem lutas que Deus vai te livrar, mas a maioria das lutas Deus vai passar com você, mas não vai te livrar dela. Deus não. Deus não. Deus não desce de forma visível e os montes estremecem. Deus não vem com anjo, espada, não. Deus não. Deus nos ensina que sofrimento gera crescimento, que correção traz maturidade e alinhamento. Deus nos ensina que a boa forma que Ele tem de nos tratar é não nos mimar. Deus nos ensina que a linguagem dele é reteté, não é mimimi. É. Eu vejo esses momentos como um momento de grande oportunidade para Deus revelar os seus campeões. Eu imagino quando a Bíblia diz que Davi desce ao riacho e lá pega as pedrinhas. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino aquela oração de praxe de Davi, assim, de entrega no seu coração, dizendo, Deus, e agora? Irmão, quem é que não fez uma oração dessa diante das contas, dos desafios, dos problemas? Quem é que nunca fez uma conta dessa diante de inúmeras situações das quais realmente, infelizmente, nós enfrentamos? Porque boa parte daquilo que passamos é inevitável, mas eu imagino assim, Deus dizendo, ô Davi, tudo que eu fiz até aqui foi para te preparar para momentos como esse. Foi para te capacitar para momentos como esse. Foi para que você aprendesse a confiar em mim. Quando eu digo assim, ó, não temas que eu estou contigo. Gente, escuta o que eu estou falando. Se isso não queima no teu coração, alguma coisa está errada ainda dentro de você. Quando o Senhor disse, não temas que eu estou contigo. Eu vou repetir isso até que você entenda. Até que esse medo que está aí te assombrando. Até que essa preocupação. Até que essa ansiedade saia. Até que essa angústia, essa agonia. Até que esse desejo suicida saia. Eu preciso continuar repetindo para você entender. Deus está dizendo assim, ó. Não temas que eu estou contigo. Não temas que eu estou contigo. Não temas, não temas, não temas que eu estou contigo. Isso precisa te encher de fé, isso precisa te encher de coragem. Ei, não é quem você é, mas é com quem você anda. E o Senhor está dizendo, não temas que eu estou contigo. Não é o que você traz, mas é o que traz aquele que você anda. Ele está dizendo, não temas que eu estou contigo. Vai, Davi. Vai, Davi.
Quebra a cara desse gigante, meu filho. Mostra de quem você é filho, com quem você anda. Manifesta os resultados agora, de forma visível, aquilo que eu tenho acrescentado na sua vida enquanto você está na minha presença no lugar secreto. Vai, Davi. Para que as pessoas saibam que há sim algo especial naqueles que têm uma vida de obediência, aqueles que têm uma vida de renúncia, aqueles que têm uma vida de oração, aqueles que têm uma vida de jejum. Vai, Davi. Traz para fora, agora, aquilo que você tem enchido. E bom, conclusão, o resultado é aquele que você sabe. A Bíblia diz que embora ele tivesse 5 pedras, uma só foi suficiente. E as palavras de Davi sempre marcam a minha vida. Como nós precisamos, irmãos, entender que palavras são chaves. Elas vêm carregadas de poder. Elas são recipientes que vêm carregados de alguma coisa. Davi diz assim: tu vens a mim com espada e com lança. Ele está dizendo aquilo que ele está vendo, aquilo que está visível. E ele diz assim: porém eu vou a ti, com aquilo que não é visível, com aquilo que você não está vendo, mas eu sei que está aqui. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. O quanto Deus precisa chacoalhar a sua vida para que você desperte, para que você entenda, para que você se posicione, para que você se mova, para que algumas coisas aconteçam. O quanto Deus precisa chacoalhar a sua vida, para que haja uma lembrança no seu coração que um dia houve uma entrega sua aos pés do altar. O quanto Deus precisa chacoalhar a sua vida, para que você acorde desse sono profundo, para que você pare de viajar nesse pote de maionese. O quanto Deus precisa chacoalhar a sua vida, para que você lembre da essência do primeiro amor. O quanto Deus precisa chacoalhar a sua vida, para que você volte ao seu chamado, ao lugar do qual Deus, por propósito, um dia disse que você seria estabelecido. O quanto Deus precisa chacoalhar a sua vida. Quanto mais. Para e pensa. Olha as tuas prioridades, as tuas verdades, as suas razões. Veja se Deus cabe dentro dos teus sonhos, dos teus propósitos. Acha o nome dele ali em relação às coisas que você está estabelecendo. Eu sei, você é alguém importante, eu sei, você tem uma vida corrida, eu sei. Eu só não consigo ver desculpas para aceitar ser amado e para amar. Olha agora, pare e pense. Romanos 8:37, por favor. Só o 37 diz: em todas essas coisas. Quais coisas? Quais? Todas são quais? Todas são todas? Em todas essas coisas, todas. Não ficou nenhuma de fora, não há uma exceção. Quando diz todas, é independente de qual seja, com quem seja e quando seja, é todas mesmo. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E diz por quê? Por meio daquele que nos amou. Obrigado. Domingo passado, de forma muito ousada, eu digo porque sei o quanto me exponho, comecei a ministrar aqui uma palavra que diz respeito a alguém aí. Deus, muito mais do que cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, também cuida da nossa alma. Porém, a alma
e eu estava ministrando sobre ela e continuo agora. Talvez seja um setor que pertence a nós num todo, que ganha pouca atenção por conta da nossa visão teológica. A alma, ela é o que nós somos. A Bíblia diz que nós somos alma viventes, não como a ciência, seres humanos. Ao término dessa vida, o corpo volta ao pó, o espírito a Deus, mas a alma encara o seu destino eterno. Tanto que a Bíblia diz que quem ganha almas não é quem ganha corpo e não é quem ganha espírito. Quem ganha almas, sábio é. Deus volta a sua atenção a esse setor da nossa vida e sobre ela e sobre os seus cuidados, diante da dimensão da qual nós somos, o apóstolo Paulo escreve exatamente essa palavra, da qual vale a lembrança de que a palavra vencedor é alguém que passou por uma dor profunda, mas não foi parado por ela. Alguém que enfrentou uma dor terrível, mas venceu. Por isso, diferente de vitorioso, por isso, diferente de campeão, a palavra aqui é vencedor. Alguém que venceu uma dor. E olha, vale dizer que dor é algo recorrente da vida, gente. Do momento do nascimento até o último suspiro. Não adianta, você sofre. E olha, embora sofrimento recorrente, precisamos saber lidar com eles, porque uma vez ignorados e não tratados, se tornam feridas terríveis na nossa alma. E elas trazem consequências das quais vão moldar a nossa visão, a nossa fala, o nosso comportamento. A nossa decisão vai moldar os nossos relacionamentos. É muito diferente de se relacionar em qualquer âmbito com uma pessoa saudável e uma pessoa ferida. Gente ferida foi moldada por uma circunstância que não foi superada. Por isso é muito comum encontrar no seu vocabulário palavras de depreciação, palavras de limitação, palavras de desmotivação. Gente ferida dificilmente aceita ser confrontada, corrigida, ensinada. Gente ferida tem uma opinião muito firme e pessoal e é inflexível em relação à mudança. Porque, de alguma forma, precisou criar uma capa, uma proteção sobre aquela ferida, porque sabe que toda vez que alguém chega perto e toca, dói. Deus, essa noite, em conclusão, aquilo que eu comecei semana passada, quer nos levar a esse lugar de mais do que entendimento, de cura. De cura. Porque Ele sim deseja que nós sejamos quem Ele um dia desejou que sejamos. Eu repito aqui em 2 minutos. Aquilo que vale como avaliação em relação de como está o nosso coração. Porque eu sei que há pessoas aqui que precisam ser curadas. E quando eu digo eu sei, eu não estou falando aquilo que eu sei porque eu ouvi delas. Eu sei porque Deus me deu por palavra para essa igreja. Pare e pense, como é que está teu coração? Como é que está teu coração? Você conseguiu superar mesmo essa situação? Porque gente ferida não consegue ainda perdoar, até que seja curado. Não consegue. Gente ferida não consegue tratar assuntos. Eu preciso que você entenda. Ignore, evite, esconde, mas não fale, porque machuca, porque dói. Olha aqui, primeiro eu quero te fazer algumas perguntas, só para você entender seu coração e eu dar continuidade nessa avaliação. Onde a dor parou sua vida? Em que área você deixou de avançar por causa dessa ferida? Qual situação você ainda evita de lembrar porque machuca? Que perda você nunca mais conseguiu superar? Essa ferida te deixou mais prudente ou mais fechado? Você vive com cautela ou com medo? Essa dor te aproximou de Deus ou te afastou dele? Você reage pela fé ou pelo trauma? Quem tem governo sobre as suas decisões, a promessa ou a dor?
Quem você está ferindo hoje por causa de uma ferida antiga? Você quer ser curado ou compreendido? Você está disposto a deixar Deus tocar nessa dor hoje? Você está pronto para soltar o passado? O que você precisa entregar hoje para voltar a avançar? O que muda na sua vida se essa dor não governar mais ela? Você está entendendo o que Deus está fazendo? E olha, quando fala-se de dor, e eu sei que são muitas, uma das áreas que nós mais somos feridos está relacionado a um tema muito específico. Alguém arrisca qual é? Família. Eu gostaria de avançar, mas não posso ignorar isso, porque eu não falei isso no domingo passado. Família. A família é um ambiente de construção e ao mesmo tempo um ambiente de destruição. Família. Um dia uma das jovens aqui na igreja, alguns anos atrás, me fez uma pergunta que me levou a essa reflexão. Por que as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que mais nos ferem? Por que as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que mais nos ferem? Eu vou orar, eu vou estudar, eu vou descobrir e depois eu vou te responder. Respondi. Porque as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nós mais damos acesso ao nosso coração. Então, se elas têm livre acesso pelo quanto nós amamos, então, através do acesso que nós damos ao coração, também há abertura para que elas nos ferem. Por isso que quando um estranho te chama de feio, você não liga. Mas quando alguém que você ama fala isso, há uma significância muito grande. Olha, nem de longe as pessoas que mais nos ofendem são as pessoas da casa, mas são as pessoas que nós ficamos mais ofendidos por conta da importância que elas ocupam na nossa vida. E me preocupa em pensar que algumas vezes essas pessoas acabam fechando o seu coração para que essas pessoas que elas amem não continuem ferindo elas. Porque alguém que constantemente é ferido por uma pessoa que ama, daqui a pouco essa pessoa vai fechar o seu coração para que ela não seja ferida mais. E essas feridas em ambiente familiar podem acontecer em várias escalas. Mas é provável que tenham a mesma raiz. E inevitavelmente, todas as vezes que eu converso aqui com jovens, com adultos, não poucas vezes, não todas as vezes, mas não poucas vezes, encontro filhos, independente da idade, que não conseguiram superar situações que viveram dentro do seu lar, com seus pais. E boa parte, olha, não toda parte, mas boa parte da conquista que eles têm a nível de vida, é só uma tentativa de provar coisas das quais eles acreditam que vão, mas não estão conseguindo. Deixa eu te mostrar como essas feridas se escondem e se manifestam. Quantos de nós aqui um dia disse, eu vou ser melhor que meu pai? Seja sincero além de mim aqui, eu vou ser melhor que meu pai? Seja sincero. Eu não vou profetizar não, você não está revelando nada. Eu vou ser melhor que meu pai. Por quê? Por quê? Por quê? Você precisa ser melhor que seu pai. Pensa comigo, por que você precisa ser melhor que seu pai? Aonde está escondida essa necessidade de compensação? Quando tem-se um coração não tratado, a necessidade de compensação é assim. Lembra a escassez que você tinha na sua infância? A vontade de comer algumas coisas que você tinha e não podia. E hoje, quando você senta para comer um bolo, uma fatia não é suficiente, você precisa comer um bolo inteiro. Sabe por que você precisa comer um bolo inteiro? Porque você está comendo aqui, tentando compensar aquilo que um dia faltou lá. É por isso que 1, 2, 3, 4, 5, 10 coisas do mesmo jeito não são suficientes, porque um dia lá atrás você não teve. Então hoje você está tentando compensar. Existem coisas
na nossa vida, dentro daquilo que eu estou ministrando, que nós não deveríamos orar para Deus nos dar, nós deveríamos orar para Deus tirar a vontade de nós termos. Hoje eu oro assim: Senhor, tira essa vontade de mim em relação a isso, ao invés de me dar, tira a necessidade de ter, porque eu sei o porquê que a minha alma está pedindo aquilo. Ei, ser melhor que teu pai é só competição por conta da comparação. Você não precisa se comparar com ninguém. Você pode ser a melhor versão que você pode sem se comparar com os outros. Dois minutos e eu dou uma atenção especial a algo que eu vou falar aqui. Mulheres feridas não deixam seus maridos governarem e exercerem autoridade sobre a vida de seus filhos. Eu preciso falar isso, porque é tema de um caos e de uma grande discussão dentro da sua casa. Mulheres feridas não deixam maridos exercerem paternidade e autoridade sobre a vida de seus filhos. E eu estou falando pais aqui de homens de Deus, não estou citando outro exemplo, estamos na igreja. Elas não deixam seus maridos exercerem autoridade sobre seus filhos, porque elas querem se proteger de um pai que elas tiveram lá e estão comparando com o pai que está aqui dentro da casa em relação aos seus filhos. Esse excesso de proteção só revela a fragilidade da sua alma e você de fato precisa ser curada. Ficou tenso? Deus é atemporal, gente. Ele não só está em todo lugar ao mesmo tempo, como Ele pode estar em todo o tempo da sua história. E enquanto eu orava essa semana, sabe o que Deus me mostrava? Ele, só Ele, porque nós não podemos isso, mas Ele indo lá no seu passado e resolvendo algumas coisas que te aprisionaram lá e estão te impedindo de viver algo aqui. Indo lá no seu passado e abrindo aquela porta daquela sala escura onde você gritou pai, mãe e ninguém apareceu. Indo lá no seu passado, naquele ambiente difícil, de engano, de trauma, de mentira, e te abraçando, te socorrendo, te amparando, te sustentando. Para que aquilo que aconteceu lá não te impeça de viver algo dentro dele, nele, fora dele, aqui hoje. Por que é importante ser curado? Porque aquilo que Deus faz vai além daquilo que nós entendemos. E se não o bastasse, a Bíblia não diz apenas que somos vencedores, a Bíblia diz que somos mais que vencedores. Então, se há mais, se há esse mais, então existe um outro nível que Deus quer nos sobrepor, que Deus quer nos levar. Porque aquilo que Deus faz em nós é só o começo daquilo que Ele está fazendo, porque uma vez concluído aquilo que Ele fez em nós, Deus quer fazer através de nós. Mas Deus não pode fazer através de você até que Deus tenha feito em você. Por isso, nessa noite, Ele está olhando para você com o potencial que você oferece. Deus está dizendo, se eu puder fazer na vida do Léo, se eu puder fazer na vida da Vitória, se eu puder fazer na vida do Gustavo, eu vou poder fazer na vida de todas as pessoas que eles podem tocar, por todos os lugares aonde eles forem, por todas as pessoas que Ele conhece. Mais do que receber um milagre, mais do que vencedor, é ser agente de Deus na vida de pessoas que precisam também.
Porque esse milagre vai moldar seu caráter. Eu não vou falar sobre isso. Esse milagre, ele vai te aproximar ainda com mais autoridade de Deus. Esse milagre, olha só, vai produzir um testemunho. E não pense você que a maior pregação da sua vida é aquela que você pode teologizar. Mais do que pregadores, o Senhor nos chamou para ser testemunhas. E nós não somos testemunhas até que nós acabemos contando o nosso testemunho. Testemunha do quê? Da sua obra em mim, da sua ação em mim, de como eu estava e como eu estou, daquilo que Ele fez e por conta disso, daquilo que eu estou vivendo. Testemunha do quê? Do quão amigo Ele foi, do quão presente Ele estava, do quão grande Ele fez, do quão misericordioso, do quão poderoso Ele foi sobre a minha vida. Testemunha do quê? Das cadeias, das correntes, das algemas, das prisões, de todos os laços e embaraços que foram quebrados, removidos e arrancados da minha vida, porque eu era escravo. Testemunha do quê? Do livramento das drogas. Eu sei que alguém se identifica da prostituição, da promiscuidade, da depressão, da angústia, da aflição. Testemunha do quê? Daquilo que Ele colocou a sua mão e fez aquilo que ninguém poderia fazer, porque Ele faz dessa forma. Eu sei que existe alguém nesse momento que está tão ruim quanto você estava e está esperando para que Deus envie alguém para que possa testemunhar a essas pessoas. Fale comigo um pouco aqui, pense agora. Você foi curado de quê, irmão? Você tem coragem? Você foi curado de quê? Eu preciso insistir. Você foi curado de quê? Eu vou descer aí. Você foi curado de quê? Eu preciso que você seja ousado. Você foi curado de quê? O que se coloca sobre uma ferida? Hã? Quem falou? O quê? O que coloca? Por que se coloca um curativo sobre uma ferida? Para tampar. É óbvio. Obrigado. Um curativo. Todas as vezes que eu vejo o pastor Edson Lima subir no altar e contar o seu testemunho, falando de como Deus o resgatou de um dia em que ele pensou em tirar a vida, porque é testemunho dele ali, eu digo, esse cara foi curado. Sabe por quê? Porque não tem nada tampando a ferida. O curativo só está ali porque a ferida está aberta. Porque quando a ferida não está mais aberta, pode-se destampar ela e mostrar a cicatriz. Sim, um dia sangrou, sim, um dia estava doendo, mas eu posso tirar o curativo e tratar do assunto, porque eu não estou mais ferido, eu fui curado. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus essa noite quer acelerar esse processo de cura que já era para ter acontecido, mas infelizmente ainda há corações aqui essa noite sangrando, precisando do bálsamo que suaviza as suas feridas. Porque chegou o tempo de arrancar esse curativo aí. Chegou o tempo de arrancar esse curativo. Porque se você está curado, você não precisa mais tapá-lo, você não precisa mais protegê-lo, você não precisa mais sinalizar para as pessoas, olha aqui, não toca aqui, tá? Você está vendo isso aqui? Não toca aqui, por quê? Porque aqui está sangrando ainda, porque aqui está aberto. Não há mais nada, você foi curado, não há mais nada, você foi curado. Fica de pé comigo, por favor.
A partir de hoje, por mais difícil que as coisas possam ficar, para quem entenderá. Você vai ter prazer em viver. Porque eu tenho encontrado muitas pessoas que não têm mais prazer em viver. A partir de hoje, você vai ter prazer em viver. Alegria em viver. E uma segunda palavra, a Bíblia diz, lançando sobre ele, Jesus, toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Como é que eu lido com a ansiedade? Eu lanço sobre ele. Eu pego a minha ansiedade e lanço sobre ele. E ele lança sobre mim seu cuidado. É uma troca. Eu lanço a minha ansiedade sobre ele. E ele lança sobre mim o seu cuidado. A ansiedade tem duas raízes. Ânsia é aquilo que te faz mal aqui, que você tem que deixar a boca encher de saliva e colocar para fora. É ânsia. Está dentro de você, mas está fazendo mal para você. E nessa noite o Senhor vai colocar para fora aquilo que está te causando ânsia. Aquilo que está salgando a tua boca, que precisa sair, que está te fazendo mal aqui. Primeiro é ânsia. Segundo, ansiedade tem a palavra anseio. Salmo 42:1, como a corça anseia por águas correntes. Ou seja, é aquilo que está aqui fora, que eu tenho necessidade aqui dentro. É aquilo que só pode vir de Deus, que vai preencher o meu coração. Deus está dizendo, por ânsia vai sair o que está fazendo mal, mas por anseio vai entrar na sua vida e vai te encher, vai te saciar, vai te dar motivo para viver. Por último, eu vou ler um texto de pé como você está, para você entender o que eu estou ministrando essa noite. Isaías 53:5, versão NVI, por favor. Pronto. O segredo do porquê que o Senhor quer nos curar está ali. Diz assim, só um pouquinho, abaixa um pouquinho o ministério louvor como está. Assim, pode continuar, sem mover nada, é com o Lucas ali. Não perde a intensidade, está muito bom, só volume. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E agora eu quero que você preste atenção. E pelas suas feridas, nas duas instâncias, eu quero que você preste atenção. Pelas suas feridas, nós fomos o quê? As feridas de Jesus produziram cura na nossa vida. Aponte para o céu, diga: as feridas de Jesus produziram cura na nossa vida. Diga comigo assim agora: as minhas feridas. Diga meu, as minhas feridas vão produzir cura no meu casamento. Diga de novo: as minhas feridas vão produzir cura na vida dos meus filhos. Diga mais uma vez: as minhas feridas vão produzir cura na vida dos feridos. Diga mais uma vez: as minhas feridas serão cura para as nações, como a Bíblia diz. Não só curados, mas se tornando agente de milagres. Deus vai usar os teus traumas, as tuas dores, as tuas feridas, para que outras vidas também sejam curadas. Se levante com um testemunho. Alguém precisa ouvir aquilo que você tem para contar. Domingo passado eu orei por pessoas que estavam feridas. Essa noite eu quero orar por pessoas que se tornam agentes de cura na vida de outras pessoas. Eu preciso orar por pessoas que vão receber a autoridade para estender as suas mãos, para falar do seu tempo à frente, para falar do seu testemunho e verem pessoas curadas. Eu preciso orar por pessoas assim, pastor, eu quero esse poder. Eu quero esse poder.
de ministrar sobre a vida das pessoas. Seja através da canção, da pregação, do testemunho. Eu quero esse poder, pastor. Tem lugar aqui para você no tapete. Eu quero esse poder, eu quero esse poder. Rei da camandora bacanda lebedecai. Ribalaba sob a badura bacanto roba que manda lava que ai. Se prepare. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vira calabasura bacanto roba calabahai. Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro agora sai da sepultura. Ó, como é que Lázaro sai? Porque Lázaro está cheio de ataduras, de esparadrapos. Lázaro está cheio de curativo. Então Lázaro sai assim, ó. Jesus olha para Lázaro e diz: desatai-o! Tirem os esparadrapos, tirem as ataduras, tirem os band-aids, tirem os curativos e deixai-o ir, porque Lázaro está curado! Você não precisa esconder seu testemunho. Pastor Edson Lima, cada vez que você dá o teu testemunho, dependendo do ambiente, e eu já ouvi isso e te falo pela primeira vez, alguém decide não tirar a vida. Agora eu preciso conscientizar você com a responsabilidade da oração que você vai receber, porque daqui em diante, irmão Rafael e irmã Ana, algumas coisas, pastora Cíntia, vão passar a ser acentuada, acrescentada e ainda mais movimentada. Sabe o que é? Pessoas feridas, machucadas, pessoas nessa situação vão passar a te procurar. Então você vai ouvir alguém falando assim que o casamento está muito mal. E com todo respeito aos profissionais, não é para você recomendar um psicólogo. É para você dar o teu testemunho, como eu escuto aqui, que é poderoso. O dia foi assim, mas hoje está assim. É para você dar teu testemunho. Essas pessoas vão ser atraídas por Deus até você, para que você testemunhe. Essas pessoas vão se colocar diante de você, irmão. Não receita-se balena, sal de fruta, não. Deus vai colocar pessoas ali para você ministrar sobre a vida delas e falar a grande obra que Deus fez na sua vida. Tem alguém doente lá na sua casa com a alma ferida? Tem alguém doente no teu meio, no teu convívio, na tua família, aonde você trabalha? Você sai de baixo essa noite aqui de uma palavra. Você sai de baixo aqui essa noite de uma palavra. Você sai daqui essa noite de baixo de uma palavra. Qual? Aquela que a pessoa precisa ouvir. Aquela que vai curar aquela ferida. Aquela que vai mudar aquela história. Aquela que vai mudar aquela vida. Ache alguém a quem você possa orar junto. Isso, ache alguém aqui que você pode orar junto, porque nós vamos orar. Nada poder fazer, meu amigo.
Essas situações que te paravam estão encerradas. Terminou, acabou. Acabou. Tira o curativo. Você não precisa evitar mais, disfarçar mais, porque embora as cicatrizes estejam ali, as dores não estão mais. Está encerrado. O trauma daquela traição, daquele abandono, está encerrado. As mentiras que você ouviu estão encerradas. E não é porque as pessoas voltaram para consertar, porque boa parte delas não voltam. É porque Deus essa noite está dizendo: desatai-o e deixai-o ir. Está encerrado. E a melhor versão que você pode ter dar início hoje, a melhor versão de marido, a melhor versão de esposa, a melhor versão de pai e mãe, a melhor versão de filho, a melhor versão de crente, está encerrado, acabou. Isso não te atinge mais, isso não te ofende mais, isso não te machuca mais. É encerrado. Chega. Sua vida, sua história está sendo limpa com os resquícios do passado. Chega! A sua alma está sendo lavada e curada de qualquer parte que estava sangrando. Chega! O sopro do fôlego da vida vem sobre você. Tem alguém curado aí? Tem alguém curado aí? Tem alguém curado aí? Você pode voltar a amar e se permitir ser amado. Você pode voltar a se entregar. Você pode voltar a amar e se permitir ser amado. Você pode, você está autorizado. Você é cura para as pessoas que estão embriagadas. Você é cura para as pessoas que usam drogas. Você é cura para as pessoas que estão na prostituição. Porque você é um agente agora. Você tem um testemunho. Você não lamenta pela vida que você tem, você agradece. Sobre os montes, eu quero que você abrace alguém e diga: eu fui curado essa noite e eu estou pronto para ser um agente de cura. Fala para alguém: eu fui curado e estou pronto para ser um agente de cura. Eu fui curado e estou pronto para ser um agente de cura. Ninguém dita a tua felicidade, Lucas. Ninguém. A tua felicidade não está na mão dos outros.
A tua felicidade está em Deus. Ninguém dita a tua felicidade. Você é livre, filho. Você dança para o Senhor. Você é livre, filho. Escuta o que eu estou falando. Você dança para o Senhor. Nada te impede, nada te para, nada te limita. Você é livre. Voa, filho. Voa. Voa, Lucas. Voa. Voa, Lucas. Voa, Lucas. Voa. Porque Deus te deu asas. Você pode dançar na chuva. Você pode dançar no meio da tempestade. Você pode dormir na cova dos leões. Você pode passear com o quarto homem da fornalha. Porque as circunstâncias não ditam mais a nossa vida. Tem alguém bem aí, irmão? Tem alguém bem aí? Tem alguém com saúde aí? É tempo de dançar no meio da tempestade. Orai, renúncia, gadai. Yurabacamandou e alebaçou. Ai, decodasai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Alavacie, manai, resou. Ai, há testemunhos nascendo nessa casa. A tua história vai impactar vidas. Ah, meu Deus, vai. Se prepare, se prepare. Porque tem gente aqui que vai ser motivo de manchete. Tem gente aqui que vai ser entrevistado. A tua história vai, irmão, vai impactar a vida, vai mesmo. Timidez vai embora. Ai, meu Deus. Sente um pouco só antes de nós encerrarmos essa noite. Oh, respira. Ai, Jesus. Respira um pouco. Deixa correr pelas tuas veias, pelo teu pulmão, pelas tuas artérias. Deixa circular pelo teu corpo agora aquilo que você recebeu. Deixa. Ninguém veio te pedir perdão e ainda assim você está curado. Você não precisa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Adore o Senhor assim, isso que lindo. Recebe aí, Jesus.
Você não depende de um bom pai para ser um bom filho, porque a partir de agora você anda em honra. Ei, você não depende de um bom marido para ser uma boa esposa, porque você entendeu. Você não depende de uma boa esposa para ser o sacerdote do seu lar, da sua casa, porque você foi curado. E todos os que são à sua volta vão ser tocados por aquilo que Deus tocou em você. Deus tocou em você para que através de você Ele possa tocar outras pessoas. Você carrega o que você recebeu, porque o que Deus te deu está além daquilo que você precisa. Porque Deus te deu uma porção para que você reparta com as outras pessoas que virão até você. Se prepare, amado, porque um rio não pode negar a sua natureza. Todos os que vão até Ele com sede bebem, e Ele não nega água para ninguém. Não importa quem seja, quando vir até você vão encontrar água da vida. Água da vida, 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 água da vida. Que venham os sedentos de todos os cantos, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste e centro-oeste, porque existe um rio da vida que flui do nosso interior.